Vamos continuar falando sobre essa agenda porque o Carlos Alberto chega agora com a informação sobre o candidato a vice-governador na chapa de Roberto Cláudio, Domingos Filho, que mostra documento do TSE para dizer que, como conselheiro em disponibilidade do extinto TCM, Tribunal de Contas dos Municípios, não é inelegível. Candidato a vice-governador na aliança PDT-PSD, o ex-deputado estadual Domingos Filho apresentou nesta segunda-feira documento com resultado de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral TSE para contestar as informações que surgiram nos bastidores que o apontam com uma possível inelegibilidade no pleito deste ano. A decisão foi proferida em 2018 como resposta a um agravo interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a decisão que deu provimento a recurso ordinário para deferir o registro de candidatura de Domingos Filho à Assembleia Legislativa. O questionamento do Ministério Público Eleitoral era de que, naquele momento, Domingos continuava como conselheiro em disponibilidade do extinto Tribunal de Contas dos Municípios, TCM, recebendo remuneração, mesmo sem exercer qualquer função. De acordo com o ministro Luiz Roberto Barroso, a decisão agravada deu provimento ao recurso ordinário para deferir o registro de candidatura sob o fundamento de que a disponibilidade remunerada, no caso concreto, reveste-se de ares de definitividade, uma vez que inexiste perspectiva de retorno à função antes exercida pelo candidato. Dessa forma, o principal objetivo do Instituto da Desincompatibilização, que é impedir que o candidato se valha da máquina pública em prol de sua candidatura, está cumprido, devendo se afastar, diante dessa peculiaridade fática, a incidência da causa de inelegibilidade nesse caso. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Pelas palavras técnicas do ministro Luiz Roberto Barroso, que dá tranquilidade ao ex-vice-governador e atual candidato a vice-governador na chapa de Roberto Cláudio, essa condição de conselheiro em disponibilidade do antigo TCM, ou seja, um conselheiro que está ali sendo remunerado à espera de ser chamado como uma espécie de suplente ou um banco de reserva para ser chamado para compor o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, TCE. Aí, Beto Almeida, ao mostrar esse documento, o candidato a vice-governador Domingos Filho tranquiliza os aliados. Claro que ele o fez logo antes de ser oficialmente indicado para essa missão, mostrando esse documento também aos líderes do PDT para dizer o seguinte: eu sou elegível, não tenho embaraço. Aí, naturalmente, vão falar sobre uma possível aposentadoria precoce de Domingos Filho, que tem pouco mais de 55 anos de idade e recebe essa remuneração do TCM sem exercer as atividades de conselheiro. E essa situação o permite também, ao mesmo tempo, a cobertura da legislação que o garantiu essa situação. E tem dois aspectos aí, Luciano. Primeiro, vamos olhar do aspecto dessa questão da desincompatibilização. Por que se cobra que haja esse processo de afastamento temporário, por exemplo, de um gestor público que tenha poder de decisões, que possa influenciar em algum modo no resultado do pleito? É exatamente para não desequilibrar, para não criar um conflito e um desequilíbrio entre todos os demais candidatos. Ou, no caso específico do Domingos Filho, qual é o desequilíbrio que ele poderia causar ao pleito eleitoral, de modo a influenciar ou causar uma certa diferença favorável a ele? Nenhuma, porque ele é conselheiro do TCM em disponibilidade. O TCM, como todos sabem, foi extinto. Ele está em disponibilidade, em tese, porque ele não pode, Luciano, ser exonerado, isso legalmente ele não pode, ele tem que ficar ali aguardando, como se diz, na fila, uma possibilidade de vir a ser chamado para compor os quadros do atual TCE, Tribunal de Contas do Estado. Só que os critérios, às vezes, os critérios para se nomear os conselheiros não necessariamente vão incluir ou dar prioridade para os que estão aí em disponibilidade, como é o caso do Domingos Filho,
quando era do TCM. Então, assim, ele, na realidade, é um conselheiro sem perspectiva, na realidade, de assumir essa função mais, porque o tribunal ao qual ele pertencia foi extinto, e essa questão de ele pedir o afastamento dele da função, isso não vai interferir na prática em absolutamente nada para o equilíbrio da eleição, da disputa eleitoral em relação aos demais candidatos. Então, esses aspectos têm que ser levados em conta, porque é óbvio que não há nenhum aspecto que mostre a diferenciação de Domingos Filho ser conselheiro ou não ser conselheiro quando se trata da questão do pleito eleitoral.